agora chegou a hora da história. Quem gosta de ouvir história aqui? Eu também gosto muito de história. Mas hoje, nós já ouvimos muito se falar aqui de quem? Do coelho. E foi falado aqui que o coelho não bota ovo. E é verdade? É verdade, ele não bota ovo. Isso tudo é mentira, não é? Coelho não bota ovo. As pessoas inventaram essa história para movimentar o comércio, não é? Para vender mais nos mercados, porque o chocolate é gostoso, não é? Mas pode comer chocolate nessa época? Pode sim, é gostoso, não tem problema. Mas não foi o coelho que inventou o chocolate, que traz o ovinho de chocolate, porque ele não bota ovo, tá bom? E a história que eu vou trazer hoje, eu vou precisar disso daqui. Quem se lembra? Foi o nosso tema da EBF o ano passado, não é? Vamos ver se vocês lembram. O que quer dizer essa cor? Muito bem. Esse foi o tema da nossa EBF. Então, eu vou usar esse sinaleiro. Porque vocês sabiam que esse sinaleiro aqui, quando eu olho para ele, ele faz eu lembrar também da história da Páscoa. Mas, tia, um sinaleiro? Que esquisito. O que o sinaleiro vai contar a história da Páscoa? Vocês vão perceber que o sinaleiro também nos ensina a história da Páscoa. Sabe como? Vou contar para vocês. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio como um bebezinho. Jesus, ele nasceu assim, como eu, como você, como todas as pessoas vêm ao mundo. Nasce como um bebê. Jesus foi crescendo, se tornando uma criança feliz, alegre, normal. Porém, algo tinha diferente em Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus não mentia. Jesus não fazia as coisas erradas. Então, Jesus era especial. E o tempo foi passando, Jesus foi crescendo. E aos 12 anos de idade, Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi transformou a água em vinho. Isso, foi a transformação, a primeira transformação que Jesus fez. Ele estava em um casamento, não é? E ele transformou a água em vinho. Mas o tempo foi passando, e Jesus foi crescendo, e os milagres continuou. Mas aí, não parou só aí. Surdos começou a ouvir, cegos começaram a enxergar, paralítico começou a andar. E as pessoas começaram, uns gostavam de Jesus, queriam ouvir mais Jesus falar, queriam estar perto de Jesus, mas tinham também aquelas pessoas que não gostavam de Jesus e queriam a morte de Jesus. E então aconteceu isso. Aquelas pessoas que não gostavam de Jesus conseguiram o que elas queriam. Pegaram o nosso Jesus e colocaram Jesus em uma cruz. Deram uma coroa de espinhos
para o nosso Jesus. Deram uma cruz pesada para ele carregar. Aquele Jesus que nunca pecou. Vocês sabem o que é pecar, crianças? Mentir é pecado. Falar palavrão é pecado. Desobedecer o papai e a mamãe é pecado. E Jesus nunca fez essas coisas. Jesus sempre fez tudo certo. Mas ele fez o que tinha que fazer. Ele levou aquela cruz pesada. Mas como um cordeiro, sem reclamar, Jesus sofreu. Ele sofreu e ele derramou o seu sangue por nós, naquela cruz. Jesus foi levado até um monte, chamado Monte do Calvário. E ali ele foi morto. Que triste. Jesus, aquele homem tão bom, foi morto. Isso aconteceu numa sexta-feira. Mas aí, no sábado, de manhã, levaram Jesus até um túmulo e colocaram o corpo de Jesus lá. E quando foi no domingo, pela manhã, Maria, mãe de Jesus, foi visitar o túmulo de Jesus junto com algumas mulheres. Mas quando Maria chegou no túmulo, o que ela fez? Ela parou. Mas por que será que ela parou? Ela encontrou um anjo. E esse anjo disse a Maria: ele não está mais aí. Ele já ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar e ele não está mais aí. Jesus já ressuscitou. E naquele momento, elas receberam outro sinal, um sinal de atenção. Sabe por quê? O anjo disse para ela: vá e conte às outras pessoas que Jesus está vivo. Então ela saiu de lá, porque o túmulo de Jesus estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. E ela saiu e foi contar que Jesus estava vivo. E pelo caminho, quando ela foi, quem ela encontrou? Jesus, aquele que foi crucificado numa cruz. Aquele que foi morto, que derramou o seu sangue por nós. Estava sim com as mãos furadas, com as marcas do prego nas mãos, mas estava vivo, vivo novamente. O nosso Jesus ressuscitou. E agora, o nosso Jesus, aquele que tudo sofreu, hoje, ele está num lugar maravilhoso, chamado céu. Num lugar onde não há tristeza, onde não há angústia, onde não há sofrimento, onde não há doença, onde não há dor. Nesse lugar maravilhoso chamado céu. Mas para chegar lá no céu, não pode ter o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Então, se você quer ir morar um dia com esse Jesus lá no céu, você deve se arrepender dos seus pecados. Porque o nosso Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. E sabe, crianças, tem uma história de um menino chamado Jeremias. Jeremias é uma criança especial. Jeremias, ele tinha um problema mental. E ele era muito difícil de lidar com Jeremias. E Jeremias estudava numa escola
onde tinha várias crianças normais. Só Jeremias era especial. Porém, aquela professora tinha uma certa dificuldade para lidar com Jeremias, porque o Jeremias, às vezes, ele se tornava agressivo. Então, a professora, às vezes, perdia paciência com ele. E, às vezes, coitada, não tinha muita noção. Então, ela perdia paciência, às vezes, gritava com ele. E, quando ela gritava, aí que Jeremias ficava mais irritado ainda. Então, quando foi um dia, a professora falou, não tem mais jeito. Vou ter que conversar com os pais de Jeremias. E chamou a mãe e o pai do Jeremias para conversar. E quando chamou eles, disse, olha, a história é assim, o Jeremias, ele é uma criança especial. Ele é uma criança que não tem como ficar nessa sala de aula, porque nós não temos estrutura para lidar com ele. Então, eu aconselho que vocês procurem uma escola especializada para lidar com o tipo de criança igual ele é, porque nós não temos como lidar com Jeremias. A mãe, naquele momento, começou a chorar e disse, mas como? Como? Porque aqui na nossa cidade não existe outra escola. E o Jeremias ama aqui essa escola, os amiguinhos dele. Ama você, professora. Eu não posso tirar o Jeremias da escola. Então a professora ficou comovida e eles foram embora. E a professora ficou ali encucada e pensando, meu Deus, como? O que eu vou fazer agora? Vou ficar com Jeremias na sala, mas eu não tenho como. Como eu vou cuidar dessa criança? Então ela veio no coração dela e disse assim, meu Deus, me dê paciências e me dê sabedoria para me lidar com o Jeremias, para mim saber o jeito certo para mim tratar o Jeremias. E a partir daquele dia, ela passou a ter uma certa forma de mais carinho, mais atenção, mais paciência com Jeremias. E quando foi um dia, ela chegou na sala, ela estava em sua carteira escrevendo. Jeremias entrou na sala e veio com tudo nela e deu um beijo e disse bem alto, tia, eu amo você. Ela ficou surpresa. E aquele momento, as bochechas dela ficou rosada, ela não sabia o que falar e disse, obrigado, Jeremias, agora vá sentar. As crianças começaram a dar risada, né, do que tinha acontecido, mas aquilo ela ficou muito feliz em receber. Então, aonde eles moravam, era época de frio, nevava, é uma cidade fora daqui do Brasil. E aí, estava chegando a primavera. E quando era a época de primavera, estava chegando a época da Páscoa. E a professora deu uma atividade para as crianças fazer. Olha, ó, eu vou dar uma atividade diferente para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, esse ovo aqui? Esse ovo, vocês vão levar para casa e vão trazer amanhã na aula. Mas esse ovo aqui, ó, ele não tem nada. Ele é oco. Vocês vão trazer alguma coisa dentro dele. Algo que vocês acham importante, que vocês gostam, que vocês acham assim que faz muito valor para vocês, principalmente agora, na Páscoa. Ah, tá bom, professora. Foi o maior alvoroço dentro da sala. As crianças já começaram, eu já sei que eu vou trazer. Vou trazer isso, vou trazer aquilo. Bateu o sinal, todos foram embora. Então a professora lembrou, nossa, meu Deus, eu esqueci de explicar aos pais de Jeremias o que era para fazer a lição. Jeremias não vai entender. Passou a noite. Chegou o outro dia, as crianças chegaram para a aula. As crianças todas, cada um com seu ovo, foi depositando em uma cesta. Jeremias também, com o ovo dele. Então a professora começou a pegar os ovos e começou a abrir.
Então vamos abrir os ovos, né? E vamos ver o que cada criança trouxe. E ela pegou o primeiro ovo. Quando abriu, olha, uma boneca. Então, a Maria levantou. Professora, foi eu que trouxe. Eu trouxe uma boneca porque eu amo brincar de boneca. É o que eu mais gosto de fazer. Não importa se é Páscoa, se é qualquer outro dia. O que eu mais gosto é brincar de boneca. Muito legal, a professora achou. Então, ela pegou outro ovo e foi abrir. Olha, era do João. É um carrinho. O João amava brincar de carrinho. Que legal! A professora achou muito legal, porque ele gostava de brincar de carrinho. Então, ela pegou mais um ovo. Quando ela abriu, olha, um bombom. Claro, na Páscoa tem que ter o chocolate, não é? Todo mundo gosta de um chocolate. Então, ela pensou, muito legal, bem lembrado. A Páscoa, todos gostam de um chocolate. E ela foi para o próximo. E ela abriu o próximo. Mas quando ela abriu o próximo, não tinha nada. Então, ela fechou novamente e pensou, meu Deus, eu sabia, olha, foi minha culpa de não ter avisado aos pais de Jeremias. Tenho certeza que esse é o ovo de Jeremias. E Jeremias levantou, professora, você não vai falar do meu ovo? Aí ela não sabia o que falar. Então ela disse, sim, Jeremias, mas não tem nada. O ovo está vazio. E ele diz, sim, professora, é o que a Páscoa significa para mim. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e ele está vivo. E é isso o que a Páscoa significa para mim. E naquele momento, aquela professora não sabia o que dizer, porque tantas crianças disseram outras coisas, mas aquele menino, com tanta dificuldade, com tantos problemas, aquele que muitas vezes as pessoas não davam nada, ele sim reconheceu que Jesus é o nosso Salvador e que ele está vivo e que um dia ele vai voltar para nos buscar. Vamos ficar em pé? E que nessa noite, você criança, você adulto que está aqui, que você saia daqui, como Jeremias fez, reconhecendo que o nosso Jesus, ele está vivo e que ele vai voltar. O túmulo está vazio, porque ele não está mais lá. Jesus ressuscitou. E que você possa também seguir como esse sinaleiro. Que você possa parar para aceitar a Jesus como seu Salvador. Entregar a sua vida a Ele. Reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E que você possa também ter atenção às coisas de Deus. Que você possa ler mais a Bíblia, que você possa mais orar, ou jejuar também. E que você possa seguir a Jesus, sempre seguir a Jesus. Que você não se desvie do caminho de Jesus, pois Ele é o caminho, a vida, a verdade. Então, nunca saia dos caminhos de Jesus. Papai e mamãe, abraça o seu filho agora nesse momento. As crianças procurem o papai, a mamãe, ou a vovó, ou o vovô, quem estiver aqui, um parente.
E vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração por vocês. Melhor lugar do mundo é estar aqui, na casa de Deus, adorando ao nosso Deus, reconhecendo Ele como nosso Salvador. Continue assim, pai, mãe, vó, tio, tia que está aqui, instruindo seus filhos. Neste momento, aproveita, interceda pelo seu filho, ore por ele, porque o mundo tem tentado roubar as nossas crianças da casa do Senhor. Ele quer tirar as crianças daqui, da presença do nosso Deus. Mas nós sabemos que Jesus, Ele já pagou um preço. E essas crianças foi comprada pelo sangue de Jesus. Que o inimigo não tem poder por essas crianças. Essas crianças são de Jesus. E que um dia nós vamos morar lá no céu, junto com Jesus. Adore ao Senhor nesse momento. Louva Ele com toda adoração. Se renda ao Senhor nessa noite. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, aproveita esse momento. Você criança também. Aceite a Jesus como seu Salvador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Aleluia! Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, com os nossos filhos, nesse que é o melhor lugar para se estar. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida das crianças, porque Tu é aquele, Senhor, que cuida delas desde a concepção. Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar, e até quando crescer elas não se desviarão. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nos sujeitando à Tua palavra, trazendo os nossos filhos, Pai, para ouvir o verdadeiro significado, Senhor, da Páscoa. Senhor, de que Tu morreu por nós, sim, mas que Tu ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, como foi encenado, como foi pregado aqui nessa noite, Senhor,
desta forma tão linda. O túmulo está vazio, Tu ressuscitou, Tu está ao lado do Pai. Senhor, por isso nós nos alegramos, por isso nós nos rendemos a Ti. Senhor, eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre a tia Karina, sobre todas as tias, sobre o ministério infantil, que se dedicaram com tanto amor, com tanto carinho, Senhor, que Tu possa recompensar a cada uma. Em tudo nós Te louvamos e Te bendizemos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos aplaudir o ministério infantil da igreja. Que Deus abençoe grandemente, para a glória do Senhor. Amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Juntos. Amém. Deus abençoe.